Bom dia, boa tarde, boa noite, você é ouvinte do Levando Ninguém a Lugar Nenhum. O episódio de hoje é sobre... Como escolher um país para morar. Vamos dar uma fórmula mágica, você vai aprender assim da noite pro dia onde escolher o lugar para morar. Mentira, não tem fórmula mágica, mas a gente vai discutir essa escolha tão difícil. E a gente vai falar muito mais sobre Europa e a América do Norte, que é onde nós temos mais experiência. Exatamente. Aqui quem fala é a Aline, eu falo diretamente de Budapeste. Aqui é Cíntia, falando diretamente de Vancouver, Estados Unidos. Aqui é Lucas, eu falo do Brasil, Parnamirim. Aqui é Nicolas, falando de Vancouver, no Canadá. E aqui é Renata, falando de Milão, na Itália. Va bene, ragazza. Ah, tchau, bella. Então, como é que se escolhe um país para viver? Eu acho que, na verdade, a gente tem que pedir para as pessoas nos seguirem nas redes sociais, porque semana passada a gente tinha 12 pessoas escutando, essa semana a gente agora tem 13 pessoas 13. escutando. 13. Temos uma puta de uma audiência, então seja você a 14ª pessoa a nos escutar, nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Levando Ninguém a Lugar Nenhum. E eu acho que é LN Lugar Nenhum, usuário no Instagram e no Twitter. E YouTube a gente também quer fazer usuário personalizado, mas precisa de 100 pessoas no canal. Só tem 30. Vamos chegar em 100. Ajuda Beijo. nós. Agora sim a gente fala do tema. E pois, como que escolhe sair? Como é que escolhe sair não? Como é que escolhe o país para onde sair? Você vai no Facebook, coloca aqueles testes lá, descubra qual é o seu país. E aí o que der é que você tem que ir. Aí você vai, exato. Eu acho que é uma ótima forma de escolher os próximos anos da sua vida, né? Gira o globo e bota o dedo. Também, é outra forma também. É uma opção também. Foi assim que eu fiz, inclusive. Aí cai Coreia do Norte. Aí você vai, porque tem espírito esportivo. Você comprometeu você e aquele globo de plástico, vocês têm que ir. Mas tem muitas pessoas que têm uma ideia muito clara de onde elas querem ir. Parece que é um sonho assim que vem, não sei, desde a infância, da adolescência. Eu me lembro que quando eu tava no ensino médio, eu tinha uma colega, antes do ensino médio isso, que ela já estava aprendendo japonês porque ela queria fazer uma pós-graduação no Japão, ou seja, ela pulou a escola, um bacharelado, entendeu? Aí fazer uma pós-graduação, poderia ser um mestrado ou se pá, até um doutorado. Essa menina devia estar o quê? Com 14 anos? Eu digo, isso aqui é fluxo, direção de vida. Nunca me identifiquei com esse tipo de gente. E ela conseguiu, Renata? Porque a gente tem que chamar ela aqui. Eu não sei. Inclusive, eu posso até dar uma stalkeada nela nas redes sociais pra saber o que aconteceu. Eu acho que não. Mas, por enquanto, não, né? Porque vai que a pós é um pós-doc, entendeu? Aí, se ela ainda estiver fazendo outras coisas, não chega no pós-doc. Mas eu vou dar uma olhada. Porque Japão é um bom país pra gente falar e não tem tanta gente assim conhecida, né? Vocês tinham ideia de onde vocês queriam morar? Ou querem? Eu tinha. Agora, por que eu não sei. Eu acho que influência de filme, sei lá. Mas desde muito nova eu queria... Meu sonho era conhecer a Inglaterra. E aí foi o que me norteou a primeira saída. Na verdade, não foi a primeira foi a primeira tentativa de saída, né? Como eu já contei, que não deu certo. E aí, depois disso, eu fui para países da América Latina, de férias mesmo, porque era mais barato e porque coincidiu com minha vontade de ir para congressos de mágica. Para quem não sabe, sou mágica e ilusionista. A melhor mágica do Nordeste. Do Nordeste eu não sei, mas do Rio Grande do Norte... Eu tenho certeza que é do Nordeste. Faz uma mágica aí, Aline, pro povo escutar. Faz aí. Faz dinheiro aparecer aqui, eita. Opa, tô precisando. Né? Uma mágica pro povo escutar é osso. Mas enfim, eu tive a oportunidade de ir pra Argentina e pro Chile. E foi viagens maravilhosas, assim. E é aquela coisa, uma vez que você sai, mesmo que seja a turismo, parece que é uma doença e você quer sair toda oportunidade.
Mas pra Eu mim foi nunca tive. assim. Diga lá, Eu nunca Cintinha. tive. Eu sempre tive uma paixão pela Suíça, então isso meio que englobava a Europa. Então eu sempre tive essa vontade de ir para a Europa. Mas para os Estados Unidos eu nunca tive vontade, assim. Se eu pudesse, assim, um ranking de lista de países que eu queria ir, Estados Unidos com certeza estava lá embaixo. Mas enfim, surgiram as oportunidades e quando elas surgem você tem que agarrar e ir embora. Você foi esperto, né? Porque tem gente que deixa a oportunidade passar na vida, mas depois a gente fala sobre isso. É importante, é um ponto importante. Se a oportunidade passar, não deixa ela ir embora, não. E Nicolas, você, por que Canadá? Como é que você escolheu Canadá, no caso? Canadá, na verdade... No Ciências Sem Fronteiras eu escolhi Canadá porque eu tentei 2 vezes Ciências Sem Fronteiras. A primeira vez eu tentei para Portugal e aí eu não consegui porque a concorrência era gigantesca. E aí eu fiz a prova do IELTS para tentar algum lugar da língua inglesa, mas eu ainda não tinha recebido a nota do IELTS, se eu não me engano. E aí eu escolhi o Canadá porque era o que tinha a menor nota para entrar. Sim, foi esse o motivo mais estúpido de todos. Mas agora, tipo, depois de eu ter voltado, não sei o que, eu escolhi o Canadá pela facilidade de imigrar depois, né? Depois de terminar a faculdade, aqui é muito fácil de conseguir imigrar. Mas eu acho que meu sonho de consumo seria a Suíça também. Suíça despontando aí como a favorita. E ninguém tá lá. Mas é impossível, Somos não, é Swissers. muito difícil de imigrar. Então, na verdade, foi o que mais pesou pra mim, Mas, foi Nicolas, a facilidade da imigração. você não pode tirar a cidadania italiana, você tira a cidadania italiana, vem morar na Itália e faz fronteira com a Suíça, meu filho. Você mora na Itália, que é mais barato, trabalha na Suíça. E ganha mais. Mas não ganha pode mais. trabalhar na Suíça, né? Claro que Tipo, a pode. Suíça com a cidadania italiana? Oxe, claro, o povo aqui mora e vai trabalhar lá direto. Pode, vai. Assim, pode ser que eu esteja errada, mas eu já vi... Pode ser que as pessoas que eu estou pensando estejam fazendo coisas que não podem, mas eu já vi isso acontecer várias vezes e eu acho que pode. Então, olhe, A Suíça, confiram. ela não faz parte da União Europeia, mas ela tem um acordo com a União Europeia. Então, mesmo não fazendo parte de todas as regras, ainda tem essa facilidade de comércio e Eu acho pessoas. que Cíntia você tá pode por dentro transitar, aí. Tá por então, dentro. Cíntia sabe, né? Vamos fazer um Então episódio é da possível Suíça. morar na Itália e trabalhar na Suíça, legalmente. Então, olha aí, faz fronteira aqui pertinho, 2 horinhas dependendo da cidade, chega lá. Eu da Suíça só me lembro do chocolate mesmo. Eu nunca fui pra lá, mas eu sempre, assim, pensei na Suíça por causa do chocolate. Porque tinha essa família tem essa família que mora em Touros, que é uma cidade do interior daqui do estado. É vizinha da Eu casa... achei que você ia falar alguém que mora na Suíça. Não, mas vamos contar a história. É diretamente de Touros pra Lugano. Exato. Tem essa família de Touros que praticamente todos os filhos desse cara foram pra Suíça. Estão tudo lá, morando lá. Tipo, não sabia falar francês nem nada, mas estão lá morando faz tempo. Tem um que se casou com um francês. Aí, toda vida que ela vem pra Natal e vinha pra Touros visitar os pais, ela trazia um monte de chocolate da Suíça. E esse é o contato que eu tenho com a Suíça. Entendi, bastante. Quer contato melhor? Viu? Ah, eu Então, sempre se o Lucas assisti- decidir ir pra Suíça, a gente já sabe que ele teve uma razão muito sólida pra ir. Chocolate. Exato. Mas é fato, né? Você tem que achar uma afinidade com aquele lugar que você quer ir. Vai para um lugar que você não sabe a língua, não sabe a comida, não tem um chocolate bom. Prioridades. Comigo, em relação a escolher os Estados Unidos, eu sempre gostei, assim, do país em si, só que quando eu entrei em arquitetura, eu não sei, existia uma imagem muito ruim em relação aos Estados Unidos, por causa do urbanismo, né, como foi que os Estados Unidos cresceu, as cidades feitas por carros, os subúrbios americanos, que não é o ideal de cidade. E sempre louvaram muito a Europa, com suas devidas razões. E quando eu entrei em arquitetura, eu meio que nunca pensei assim, em ir para os Estados Unidos. Mas eu me inscrevi para a chamada de Portugal, também foi cancelada. E eu me lembro que eles me deram opções de países para escolher. E Estados Unidos estava entre elas. Eu, como não tinha muita experiência nem nada, comecei a perguntar
para pessoas sobre os países, né? Ah, eu tô com dúvida em que país eu vou escolher e tudo mais. Perguntei pro meu irmão, que na época estava em Portugal, sobre Irlanda, sobre Austrália, sobre Estados Unidos, Reino Unido. E aí, eu acho que todas as pessoas de arquitetura que eu perguntei falaram na hora, assim, tipo, não escolha Estados Unidos, Estados Unidos. Aí eu já cancelei, botei um X. E aí acabei escolhendo a Austrália, que no final é outra história longa, mas eu desisti. E aí abriu a chamada para os Estados Unidos e para o Reino Unido. E aí eu fiquei na dúvida. Reino Unido ou Estados Unidos? Reino Unido e Estados Unidos. Foi quando eu fui pro Google Street e aí eu botei aonde? Eu botei em Nova York. Comecei a andar pela cidade. E foi na época, Renato, que você tinha viajado para Nova York também com sua família. E você, tipo, tinha gostado muito. Verdade! Foi por isso que eu escolhi. Nossa, eu vou contar essa história depois. Bem lembrado. Terminei. E aí foi quando eu... Cara, que cidade legal e tal. E aí eu vou escolher Estados Unidos. E eu conversei com Cíntia também, e Cíntia falou... Eu falei, tô pensando meio que Reino Unido. Aí Cíntia falou, não, Lucas, Estados Unidos é sua cara. Cíntia tá fazendo uma cara ali, não lembrou não, mas tudo bem. Eu não lembro disso tivemos essa conversa, sim. Que bom que eu te influenciei. Você tem amigos que te influenciam para o Se bem. eu tivesse essa mensagem... O menino faz 4 anos que ele tenta estudar lá, porque você foi falar que Estados Unidos é a cara dele. Não só lá, Renata. Eu tentei para 8 países diferentes. Exatamente. Não vem me culpar, mas não, lá viu? é o primeiro amor dele, é o primeiro e único amor. Ele até tentou com outros, mas os Estados Unidos não saem do coração de Lucas. Não sai do meu coração. Mas eu nunca fui pra Europa, então assim, eu não tenho ideia de como é morar lá. Eu tenho certeza que eu ia gostar muito. E ainda quero visitar. Estava planejando, mas não deu certo por causa da cirurgia. Mas não, eu acho que eu me daria bem. E gostaria muito de morar na Europa. Todos os testes que eu fiz do Facebook e dava França. Até Então, seu teste deu, Lucas. Oi, mas era impressionante. Tá fazendo ou alguma era coisa França errada, ou era viu? Paris. Tipo, quando era cidade dava Paris, quando era país era França. Aí eu falei, tem alguma coisa aí. Mas, faz sentido, não é mas mesmo? Mas não fiz. Comecei a fazer francês, né? Mas eu não terminei. Você começou a fazer francês por causa do teste do BuzzFeed? Por causa do teste do Facebook. Tem alguma coisa me chamando pra França. Talvez eu pare lá, né? No final das contas. Fala francês aí com a gente, Lucas. Não vou falar não, terrível. Tô fazendo Duolingo, voltei pro Duolingo. Voulez-vous que je chère avec moi? Je m'appelle Lucas, je suis brésilien. Eu só esqueci tudo que eu aprendi em francês. E eu ainda arquiteto. Perdi 2 anos estudando. Francês. Minha escolha, eu fiquei na dúvida também. Eu queria mesmo ir pra Europa, pra Londres, eu acho. E aí eu me lembro que... Isso no Ciência Sem Fronteiras. Isso, exatamente, no Ciência Sem Fronteiras de 2014. Eu me lembro que pra ir pra Londres, eu queria ir pra Europa porque acho que eu já mencionei que antes, quando eu era adolescente, eu fiz uma viagem pra França e Inglaterra, eu gostei, eu fui pra Paris, fui pra Londres, aí eu gostei, falava inglês, então eu tava pensando em ir pra Europa mesmo, porque eu tinha achado legal, só que eu me lembro que eu tirei uma nota no TOEFL, que por conta de... Eu tinha uma nota boa que passava em todas as bandas, tipo a fala, a escrita, só que eu acho que eu tirei 3 pontos a menos do que precisava na fala. E por conta disso eu ia precisar de 6 meses de curso de inglês. E todo o resto tava acima do que pediu. Eu fiquei, caraca, por causa de 3 pontos no speaking, eu não vou fazer 6 meses de curso de inglês para ir morar na Inglaterra, não. Na verdade, hoje eu penso, eu poderia ter ido, também seria bom, porque eu ia estar lá, ia estar me ambientando. Mas assim, na época, eu, por qualquer motivo, quando a gente é mais... tá no meio da graduação, às vezes... Não, às vezes a gente tá no meio da graduação, não, eu quero me formar cedo. Eu digo que se formar cedo pra ficar desempregado cedo. Isso é um medo estúpido, né? Assim, principalmente pra gente que não tinha família pra sustentar, não sei o quê. Pelo amor de Deus. Hoje em dia eu fico pensando nisso aí também. Na época eu gostei de não ter... Eu já fui o pensamento contrário de Renata. Eu pensei, eles dão curso, então eu quero. Mais 6 meses de bolsa, né? Tipo... Pois é, exato. Mas eu não sei, a cabeça muda muito, gente. Mas realmente, a gente não tinha nenhum grande motivo pra se apressar, né? Não tinha uma família pra sustentar, nem nada.
Mas pronto, aí por conta disso eu me lembro que aí eu fiquei meio, acho que eu queria ir já para um país de língua inglesa, porque eu achei que ia ser melhor de passar porque teria menos concorrência, né, diferentemente da história de Portugal. E aí eu me lembro que eu viajei para Nova York com minha família, foi uma das coisas assim, meu Deus do céu, aquela cidade é única. Eu nunca vi tanta gente na rua ao mesmo. Dizem que Singapura também é topzera. Singapura deve ser top. E eu fiquei, meu Deus do céu. Aí eu fiquei com vontade de morar lá. E aí quando eu me lembro que quando eu fui ver a aplicação, o Lucas já estava todo empolgado de ir para os Estados Unidos para morar em Chicago. E Léo também. Léo trabalhava com a gente. E aí um abraço para Léo. Mandando sempre abraço. Léo. E aí não, Chicago. E Chicago naquela época para mim não era muito... tão assim, não é tão apelativa quanto Nova York, até porque eu só conhecia Nova York e não conhecia Chicago. Só que aí eu apliquei todas as escolas para Nova York, claramente eu não passei, e no final terminei indo para Chicago, para a mesma universidade de Lucas e de Léo. Mas foi uma escolha... Por sinal, é uma universidade incrível também, né? Você fala assim, não passei, né? Mas, tipo assim, a universidade que vocês foram é uma das melhores. Mudou muito a minha perspectiva das coisas. Eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade. Eu acho que fez toda a diferença na minha vida. E sim, foi uma grande universidade. E aí, nisso, eu acho que a gente parece que fez escolhas assim meio arbitrárias, mas todos ligados ao Ciências Sem Fronteiras, porque era a oportunidade que a gente tinha na mão, então meio que guiou nossas escolhas. Mas para quem não passou por isso, quem não viajou, ou quem não teve uma experiência assim tão marcante, vai começar do zero entre aspas, considerando que é uma importante decisão grande, que vai refletir sua vida, eu acho que a pessoa se conhecer em primeiro lugar é por onde começar, sabe? Você se conhece e depois você vai conhecer os lugares. E quando eu falo em autoconhecimento, eu penso do que você gosta, do que você considera indispensável na sua vida, o que você quer abrir mão, o que você não quer abrir mão, quais são suas ambições profissionais, pessoais, educacionais, seus valores. Eu acho que a escolha vem de dentro para fora. Ou pelo menos deveria vir de dentro pra fora. Que bonito. Gostou? Menina, que bonito. Olha a coach. Foi emocionada. Coach Renata. Mas é verdade, você tem que saber, exemplo, se você gosta de frio ou calor. Não adianta você ir pro Canadá ou pegar menos 40 se você fica botando bota e moletom quando dá 23 em Natal, entendeu? Não é uma coisa que não vai rolar. Se você é uma pessoa, tipo assim, super calorosa, você vai para um país de cultura mais fria, tipo Dinamarca, você vai sofrer, porque a cultura deles é assim, entendeu? Então, são coisas que você tem que pensar. Como você se adaptaria melhor, quais os países que culturalmente e tem essa característica em que você conseguiria ter uma qualidade de vida boa. Vale a pena também, se você estiver aberto, vale a pena a tentativa também, né? Porque, por exemplo, na época do Ciências Sem Fronteiras, eu tinha a opção de escolher para Londres, mas eu não quis, porque eu pensei, eu sou uma pessoa muito calma, não sou pessoa de balada, eu fico agoniada com muita gente. Todo canto tem muita gente, me dá uma agonia, um negócio, uma coisa. E eu fiquei, não quero ir morar em Londres porque eu acho que vai ser demais pra mim. Tipo, movimentação, multidão todo momento. E aí eu fui pro Google Maps e escolhi uma cidadezinha minúscula que era a que tinha mais parques que eu pude encontrar. Eu peguei a lista de universidades disponíveis e eu fui pela quantidade de parques. Foi como eu escolhi a cidade que eu fui morar. E lógico, era pertinho de Londres, então se eu quisesse a muvuca, eu poderia ir facilmente. Mas, enfim, amei viver nessa cidade pacata. Para mim foi ótimo. E eu saí de lá com essa ideia. Se eu puder sair de novo, eu vou querer ir para uma cidade pacata, distante de tudo, e é assim que vai ser. E aí surgiu essa oportunidade de vir fazer mestrado em Budapeste, e eu tô adorando. Eu moro numa rua, numa das partes mais movimentadas da cidade, e eu acho ótimo ter gente pra cima e pra baixo também. Tipo, mudou totalmente
a minha visão e a mim mesma, assim. Fui transformada. Eu sou rolezeira. Pela experiência. Não que eu virei rolezeira, continuo não indo para as baladas, mas eu gosto de ter o movimento e de, enfim, poder sair a qualquer hora e ter alguém na rua e eu não me sentir sozinha. Eu gosto exatamente disso também. Eu jamais iria pra uma cidadezinha no interior, cheia de parque de passarinhos. Nossa, não. Mas se você está com os passarinhos, você não tá sozinha. Ai, que lindo. Eu sou a Branca de Neve agora com os passarinhos. Mas a gente tá falando, se você for escolher um país para morar, assim, se você tiver a escolha, mas como Cíntia e a Aline falou, se aparecer uma oportunidade, seja o país que for, vai. Porque isso pode te levar para outros países também. Ou com a zona de guerra, cuidado com essa afirmação. Sim, mas eu tô falando isso porque eu tive 3 experiências muito diferentes dentro de um país. Eu morei em 3 cidades muito diferentes nos Estados Unidos, e uma delas foi uma cidade do interior de Montana. Montana é um estado enorme, só que tem pouquíssima gente. Praticamente montanhas, lagos e animais, ursos, essas coisas. Lindo demais, parece que está numa pintura. Só que eu me lembro que tinha pessoas que queriam morar lá por muito tempo, e apesar de eu achar tudo muito lindo, eu tinha certeza que eu não queria ficar. Eu acho que eu aguentaria ficar por um ano se fosse a única possibilidade, mas por escolha eu não teria escolhido, não escolheria morar num ambiente como aquele, que a cidade que eu morava só tinha uma rua praticamente, um supermercadozinho, e a cidade em si era tipo a 20 minutos de carro. Mas enfim, gostei, aproveitei a oportunidade e isso me levou para outros cantos. Acho importante ressaltar isso também, que na verdade na América do Norte principalmente, que os países são muito grandes, existem vários países dentro dos Estados Unidos e dentro do Canadá. E é importante você ter em mente também dentro do seu objetivo o que você gosta, né? E o que você... Se você gosta mais de um lugar pacato, ou se você gosta mais de um lugar como Nova York, Chicago. Acho que também os caminhos para você chegar nesses lugares são diferentes. Assim, o custo de vida é outro, o estilo de vida é outro. Mas é como a Renata falou mesmo, se você sabendo o que você quer, o seu objetivo primeiro, fica mais fácil de você se guiar. Eu vejo muitas pessoas generalizando um país por causa de uma experiência em uma cidade. Por exemplo, Estados Unidos é isso, porque eu morei numa cidade do interior dos Estados Unidos. Então, Estados Unidos é isso. Só que não. Eu, por exemplo, se eu tivesse ido só pro Texas, eu acho que eu não ia querer voltar para os Estados Unidos, porque eu não curti muito morar no Texas. Não gostei do clima, quente pra caramba, muito carro. A cidade que eu morei não tinha muita mobilidade. Tem uma cidade chamada Austin, que fica a 1 hora de onde estava morando, San Antonio, que já era totalmente diferente, era outro mundo. E aquela cidade eu curti, só que assim, o Texas em si não é o meu estilo. Enfim, se eu tivesse ido pela primeira vez, eu acho que eu não seria meu foco voltar. Mas como eu tive uma experiência no oeste, no norte e no sul, e talvez agora eu vá pro leste, eita. Aí eu não sei. Casteleste. As 4 regiões. A gente tá falando de experiências que a gente foi, porque nós tivemos a sorte de poder visitar os lugares, mas eventualmente muitas pessoas não vão ter tanta sorte de poder ir lá e visitar o lugar, né? A gente saiu do Brasil com intercâmbio, com as coisas pagas, um programa do governo. Mas assim, poxa, mas você tá vivendo uma vida, você vai deixar várias coisas para trás, você vai para um canto que talvez você nunca tenha visitado antes, porque se você puder visitar o lugar que você pensa em migrar, se você tiver tempo, dinheiro, disposição, visite, conheça o lugar que você quer ir. Eu acho, para quem tem esse privilégio, eu acho fundamental. Todos nós fomos mais ou menos sem conhecer nada.
No meu caso, eu conhecia outra coisa dos Estados Unidos, eu vivi outra coisa. Mas eu acho que quem pode visitar... Muita gente visita, vai numa cidade, dá uma olhada, vai sentindo. Porque, assim, por mais que hoje em dia a gente tenha Google Street View, tenha todos os recursos online possíveis, é informação totalmente acessível, diferente. não é a mesma coisa, afinal de contas é o lugar que você vai morar. É difícil até, quando eu vim pra cá, eu precisava alugar um apartamento à distância pela internet. Meu Deus do céu, se essa foto for mentirosa, se for as instalações de apartamento foram ruins, eu não tenho como saber. E era a escolha de um apartamento, né? Desculpa, de um apartamento não, de um quarto. Imagine a decisão muito maior de um lugar de trabalho, de um lugar que você vai estudar, do lugar que você vai viver todos os dias. Então, conheça. Se você puder conhecer pessoalmente, eu acho fenomenal. Até porque esse tipo de decisão normalmente ninguém faz do dia pra noite. Eles dizem, não, amanhã eu vou mudar de país. As pessoas estudam, se planejam, juntam dinheiro por algum tempo. E eu acho que se existir a possibilidade, eu acho fundamental. Até porque você pode chegar lá e ser completamente diferente do que você imaginava. E quando você não tiver essa oportunidade, acho que também assim, não fica só no Street View, mas busca conversar com um brasileiro que mora no lugar que você está querendo ir. Só o que tem é canal no YouTube de gente morando fora, ou podcast de gente morando fora. Então, assim, não tenha vergonha de mandar um e-mail, de perguntar alguma coisa, que eu acho que isso é uma parte importante da pesquisa também. Nicolas, eu escutei que tem um podcast novo aí chamado Levando Ninguém a Lugar Nenhum. E Sério, é Lenine? massa, Muito bom. é Já ouvi uns episódios, vale a pena. O nome é um paradoxo, né? Falando sobre ir pra fora e o nome é Levando Ninguém a Lugar Nenhum. Que paradoxo, achei profundo. Eu achei cult. É, pra fazer a pessoa pensar, Quantos anos eles têm? 12? Galera jovem? Deve ser uns adolescentes que fazem Os TikTok. adolescentes, né? Legal, achei descolado. Essa galera jovem hoje tá por dentro de muita coisa nova. O tal do TikTok também, TikTokers. né? Legal. Legal, da Grava hora. vídeo, é legal também, é jovem, gosto jovem. Mas, Renata, voltando, uma coisa que você falou de ver o que lhe cabe, né? E porque você não vai de um dia para a noite mudar. Normalmente você planeja antes. E eu acho que muito importante nessa escolha e nisso tudo, e que influencia muito nas escolhas, é justamente em que etapa da vida você tá. Porque nós, por exemplo, viemos quando a gente não tinha nada ainda. Tipo, estávamos na metade da graduação e não estávamos largando a graduação para poder vir. A gente estava fazendo uma graduação sanduíche. Então, a gente não largou nada, na verdade. A gente só veio. Mas quando você já tem um emprego, ou quando você já terminou tudo, ou tem uma família, ou tem filhos, a coisa muda drasticamente, né? Então é realmente ponderar se vale a pena essa tentativa fora, o que é que você vai perder, o que é que você vai ganhar, porque na verdade ninguém perde, ninguém ganha, como é? Oportunidade ninguém perde, viu? Outra pessoa Ninguém vai perde. perder, ninguém vai ganhar, perder. porque todos vamos perder, não é isso? Acho que Não, é isso. Exatamente. Eu acho que nessa parte de qual o momento da sua vida, qual a sua história nesse sentido, cabe muito mais planejamento, porque quando eu vim pra cá, eu sei o quê? Eu tô solteira e não tinha, tipo assim, tava trabalhando em Natal, sendo que eu tive outra oportunidade de emprego, eu não tinha ninguém dependendo de mim, assim. Agora, quando você é casado, você tem que ver com a sua parceira ou parceiro, e aí, como é que vai ser sua vida lá também? Você vai conseguir um emprego? A gente vai conseguir se manter? Quando ter filho, o planejamento vai aumentando conforme você... Não sei, a sua etapa da vida. Pelo menos eu penso nisso. Porque pra mim é tranquilo. Eu moro num quarto com apartamento. Mas... Eita, errei, gente. Desculpa. Eu moro... dentro do quarto. Que coisa bacana, assim. Que, caramba, Estados Unidos porque é aqui muito as louco. coisas são muito inovadoras, Paradoxo entendeu? também, Gente, igual o nome do podcast. Igual levando ninguém a lugar nenhum. Mas, tipo assim,
eu aqui é tranquilo alugar um quarto. Eu comecei no Airbnb, aluguei um quarto num apartamento, é tranquilo. Mas conforme você tá em outras etapas, tem que pensar nisso. Você vai ficar tranquilo, sei lá, com 2 filhos, num quarto, num apartamento, dividindo apartamento com outra pessoa, entendeu? Tudo isso você tem que levar em consideração no seu planejamento para realmente, a gente quer fazer isso, vamos planejar para ir determinar o seu objetivo para ir morar fora. Agora, se você, como a gente, está nessa situação de término de graduação, nesse limbo between, nesse limbo between é ótimo. Esse limbo between. Nesse limbo entre finalizei uma etapa da minha vida, vou começar outra, eu acho que é o momento ideal, assim, Sim. porque você não põe nada em risco. Ah, que perder. esse comentário E ainda polêmico. Tem tempo pra tentar, né? Depois, assim, tem tempo pra voltar. É porque você pensa assim, você acabou de terminar uma graduação, se você ainda não engajou assim num emprego que lhe dê muito dinheiro, eu acho super válido você tentar a vida. Se não der certo, volta e você vai começar ali da onde você tinha parado, que é procurando um emprego. Com Mas alguma experiência no exterior, né? No mínimo agora sabendo falar outra língua. Tem gente que vem fazer a graduação fora, já que já vem direto, sai do ensino médio, porque no caso a gente tem uma profissão regulamentada. Eu terminei uma graduação de arquitetura, mas, por exemplo, eu tenho que dar alguns passos para trás. Isso é porque eu não tinha muitos anos de experiência, fazendo um mestrado para poder reingressar no mercado de trabalho aqui. Imagine você que tem 15 anos de experiência, você dá 200 passos para trás para reingressar se você quiser manter sua profissão, ou se você é um aluno de ensino médio, rico, privilegiado, ou não, porque tem bolsa para essas universidades chiques, né? Tem bolsa também. E você pode fazer a graduação completa no exterior e aí você já tá lá e continua, entendeu? Acho que cada momento tem sua dificuldade e etc, dependendo. A gente dá alguns passos para trás. Eu acho que a gente, de certa forma, sim, porque a gente não é, mesmo por mais que a gente seja recém-formado, não entra aqui no mesmo nível, mas com certeza é bem diferente do que alguém que é formado há 20 anos. Sim, mas eu acho que volta justamente para qual é o seu objetivo de morar fora. É você trabalhar? É você estudar? É você ter qualidade de vida? Então, eu acho que todas essas coisas vão ser suprimidas pelo seu objetivo. Eu tenho, sei lá, quantos anos de carreira, mas eu quero realmente ter esse trabalho no exterior. Você sabe que você vai ter que se adaptar. Isso pode dizer que vai ser alguns passos para trás. Ou então, não, eu quero terminar de estudar lá e depois começar a trabalhar. Sempre vai ser uma adaptação que vai estar muito ligado com por que você quer morar fora, qual o seu objetivo com isso. E tem muita gente que dá passo para trás na carreira que já tem, mas tem gente que dá passo pro lado também, que vai e muda de carreira. Usa essa vontade de morar no exterior como uma motivação para mudar de carreira. Acho principalmente quem é de algumas áreas, por exemplo, direito, que é um estudo muito, na maior parte, muito específico para o Brasil, vai para fora e muda de área, vai fazer uma faculdade diferente, alguma coisa assim. Já tinha aquela vontadezinha e aproveita e junta a motivação de morar fora com a motivação de mudar de área também. Mas é importante saber o que você quer. Acho que tudo volta ao que a Renata falou no início, autoconhecimento. Eu acho que também a pessoa também pode considerar tanto o estilo de vida, porque aqui, quando eu vim pra cá, eu tava mais procurando qualidade de vida, trabalhar menos horas, não faço questão de ganhar um salário alto. Bem, cada pessoa é de um jeito. Eu tava querendo, como eu já falei 1 milhão de vezes, um lugar que eu pudesse ter tudo e andar a pé. E é isso que eu tava almejando, trabalhar menos horas e ter mais qualidade de vida. Eu acho que isso varia também. Mas quando eu penso em Estados Unidos, até pela experiência que eu tive lá, eu penso muito assim, pô, o cara é muito, muito bom numa coisa. E lá, de certa forma, é um lugar que oferece muitas oportunidades. Quando você é muito bom em alguma coisa, muita coisa acontece lá, vem de lá. E ou é levada para lá. Tanto que quem faz, tipo, pesquisa e inovação nos Estados Unidos é o povo, tipo, normalmente não são os americanos, né? São pessoas que vêm do mundo inteiro. Chineses, indianos, latinos, europeus também.
Porque eles têm muito essa cultura. Tem várias coisas que eu não gosto nos Estados Unidos, mas eles têm muito essa cultura de que, pô, o cara é bom, hein? Vamos pagar bem, hein? Pra ele ficar aqui, hein? Que ele vai inventar aqui o negócio E muitas vezes isso acontece lá, uma coisa que quando você tá num lugar, universidade top e tal, as pessoas têm muitas oportunidades. Assim, pra serem talvez o top em alguma área. Eu vejo muito isso lá, mas é óbvio que isso é uma opinião pessoal baseada na minha experiência. Uma opinião. Mas é isso mesmo. Em relação aos Estados Unidos, também eu reconheço que o país tem muito, muito problema. Só que é um país que de oportunidade, né? Tudo acontece lá, como você falou. Então, as possibilidades são inúmeras. Apesar de ser mais difícil para estudante internacional, é mais difícil. Mas a oportunidade está lá, né? Não dizendo que tem os outros países não têm. É só que já se consolidou, como a Suíça. Mas já se consolidou como um país assim de oportunidades. Esse foi um dos motivos para você escolher, Lucas, querer ir para lá? Na real, não sei. As oportunidades surgiram lá. Foi por isso que eu fui para lá. A única referência que eu tenho de país fora do Brasil é os Estados Unidos. Não é necessariamente que eu quero ir para lá porque eu fixei lá. Nos últimos anos, sim, porque eu vi que eu construí muita amizade nos Estados Unidos com americanos que eu não tenho no Brasil. Eu não tenho um networking profissional e nem um ciclo de amizades tão grande como eu tinha lá. Porque eu não sei. Talvez porque eu esteja sozinho e tenha uma possibilidade de me soltar mais, não sei. Mas isso não é triste, isso é um momento de reflexão. Corta a música. Mas à medida que o tempo foi passando, eu fiz um network profissional muito bom e faz sentido agora eu ir para lá, porque ir para outro país significaria começar do zero em relação a construir tudo de novo. E eu acho melhor ir já uma coisa que está sendo construída. Não sei se faz sentido. Mas falando de opções, eu acho que não é só os Estados Unidos, não. Eu acho que isso também é muito uma questão de América do Norte, que engloba Estados Unidos e Canadá. Eu acho que eu vejo um pouco a Austrália também, algumas cidades australianas, as maiores, como esse estilo de vida também mais ou menos similar, que as pessoas têm a tendência a ganhar melhor, morar em cidades maiores, né? Isso é a generalização da generalização. Porque tem aquele centro que tem muita coisa, mas eu vejo isso acontecendo na América do Norte mais, eu penso em Toronto, eu penso em Chicago, eu penso em Nova York. Não, porque Nova York é única, eu não vou comparar Nova York, porque Nova York é um negócio muito estranho. É tipo, tem loja de roupa aberta 3 da manhã. Quem compra roupa 3 da manhã em Nova York? As pessoas. Em Nova York. Isso não faz o menor sentido. Eu fico, caraca, como assim tem várias lojas abertas e são 3 da manhã? Mas é normal. E é a cidade que nunca para. Literalmente. E eu aproveitei o sistema capitalista de mercado e fui lá comprar uma brusinha. 3 da manhã. E aí, isso me impressiona. Teve uma história muito interessante quando eu fui pra Nova York. Não, eu vou contar isso agora não. Foi no perrengue, tem que ser um de perrengue. E aí... Até a Elza peruana não tira férias. Tá lá. E aí eu imagino esse tipo de movimentação econômica grande, até em Londres também, que agora que saiu, né, da União Europeia, mas eu acho que tem esse tipo de movimentação. São os reinos da rainha, né? É os reinos da rainha. Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia. É mesmo. Austrália e Inglaterra. Olha só que coincidência boa. Rainha Beth tá... Pois é. Reptiliana. Talvez seja, talvez. Ninguém está afirmando. Não estou afirmando. Talvez seja aquela senhora longeva, inteligente, fina. Talvez seja reptiliana. E acho que se a gente for comparar, focando mais na questão da educação e tipo superior, que no caso é o que a gente tem mais experiência e o que a gente está vivendo agora, a maior parte da gente. A Europa dá várias oportunidades de bolsa
E vários tipos de bolsa também, 100%, com ajuda de custo, 50%. Existem muitos países em que você consegue, mesmo, eu não sou rico, mas você consegue pagar um mestrado, você consegue pagar essa educação superior. Existem países que se você comprovar que você consegue viver bem naquele país, você não paga a universidade também. Então, isso tudo são várias oportunidades que a Europa dá em relação à educação superior. E meninas, vocês não podem só seguir superior, daí. Bélgica, né? Alemanha também. Acho que na Bélgica tem... se estuda de graça em alguns cantos e na Alemanha também. Desculpa, Aline, pode continuar. Não, eu tô falando que nem só superior. Tem muitos cursos de línguas também que são oferecidos com bolsa. A Irlanda, né, que é muito barato. Sim, tipo aqui na Hungria mesmo tinha a opção de se fazer o curso de húngaro. Eu sei que não é muito comum uma pessoa querer aprender húngaro, porém eles fornecem, tem as bolsas para mestrado, tem as bolsas para graduação, pós-doutorado, doutorado, enfim, e tem também de línguas. Você pode vir com a bolsa para... Fala aí, Aline, que bolsa é essa? Só para o pessoal que está escutando, se tiver interessado, qual é o nome da bolsa? É Stipendium Hungaricum. Parece coisa de Harry Potter, mas é a bolsa do governo húngaro. E diferente da bolsa que a gente veio da primeira vez, do Ciências Sem Fronteiras, que era do governo brasileiro, que a gente tinha que voltar para o nosso país, aqui não. Essa bolsa húngara, eles cobrem seus gastos com a universidade, todas as taxas que teria que ser paga para a universidade são inclusas, mas bolsa, um auxílio que seria para você pagar moradia e um auxílio para alimentação e tal. Não é grande coisa, mas se você tiver uma vida regrada, cobre. Eu vivi 1 ano só com essa bolsa. E aí depois disso consegui um emprego, mas assim, dá para viver. É interessante você ter falado, Aline, em relação ao fato de não precisar voltar para o Brasil. Porque isso é uma das coisas que eu sempre olhei nas minhas pesquisas em relação ao visto. Porque nos Estados Unidos, ao contrário da Europa, a educação é caríssima. Eu acho que seria o último país para você, na real, tentar uma educação exterior, apesar de eu, né, não ser um exemplo disso. Mas em relação a finanças, as escolas americanas são muito caras. É uma dificuldade até para os próprios americanos e é uma realidade comum. Até é super normal os estudantes terem empréstimos para pagar depois de se formar. Uma coisa que também influencia, que as meninas da Europa podem falar, é o custo de vida, que a gente já falou no outro episódio. Tipo, às vezes é mais barato. Tipo, a Aline mora em Budapeste e ela paga bem menos para viver lá. O custo de vida dela é bem menor do que eu que moro aqui em Vancouver, nos Estados Unidos. Então, acho que é uma coisa que também influencia bem você conseguir uma bolsa, mas também você ter noção de qual é o custo de vida que você vai pagar indo para aquela cidade. E isso difere tanto de país para país, como de cidade para cidade e continente como para continente. De bairro para bairro, né, às vezes. De bairro para bairro. De casa para casa, de quarto para quarto. Sim. E nisso também, considerando, isso a gente tá falando de ir, dependendo do objetivo da pessoa, tem gente que quer ir, ficar, fazer um curso, voltar, tem gente que quer ir, tentar a vida. Eu acho que é importante pensar sempre nas possibilidades de permanência, que foi o caso que Nicolas mencionou, para ele pesou, para mim também pesou muito a escolha, apesar de eu nem ter feito a escolha mais fácil de permanência, porque, por exemplo, parece que a Itália precisa ter de 10 anos de residência para pedir cidadania, enquanto que alguns países são 5. Mas eu não sei, pode ser que eu esteja errada, que eu também não fui atrás disso não, mas varia. Varia, aqui são 6, eu acho. Varia. Ou 7. E residência legal no país. Então, mas, por exemplo, tem muitos brasileiros que têm a opção de cidadania. Normalmente, quem pode tirar a cidadania, tipo italiana, portuguesa, normalmente a pessoa sabe. No meu caso, eu descobri por acaso, eu não sabia. Por isso que eu digo, pesquise. Pesquise, porque você pode ter boas surpresas. E a questão da cidadania, né, falando de Europa, porque, né, os brasileiros, muitos têm relação, Portugal, Espanha e Itália, principalmente.
pela nossa população, dá muitas facilidades, abaixa o custo da educação, o acesso às coisas, à saúde, privilégio, lá. É uma coisa que quem puder ir atrás, quem tiver a possibilidade, ou quem não sabe se tem pesquisa, é um negócio que vale muito a pena, mas dá trabalho, pode demorar alguns meses ou até alguns anos. Eu vi que tem gente falando que se você quer ter a cidadania italiana estando no Brasil, dependendo do estado, pode demorar anos para sair. E se você vier para a Itália, você consegue tirar no máximo em 3 meses, se não der nada errado, porque tem uma lei que manda. Mas você tem que vir para a Itália, você tem que morar na Itália e fazer uma série de coisas. Então é um negócio assim que, pra mim, se der tudo certo, eu digo, tá, pra mim vai ser tipo decisivo. Eu tô aqui podendo ter cidadania na União Europeia, eu vou ficar aqui. Eu não sei se a essa altura eu vou querer ir pra outro canto, que eu vou ter todos os desafios de migração. Então, pra mim, é uma coisa que tá pesando. Eu acho que pesa, tem muita gente também que já escolhe o país que vai, porque sempre teve, desde criança, a avó era italiana, a criança tira, e já vem sabendo. Eu acho que é um fator muito relevante. Só complementando esse de que Renata falou, quando eu tava morando na Inglaterra, mesmo tipo assim, sendo por eu não sei, ter o visto e ser moradora da União Europeia, quando eu visitei eu tive vários privilégios, também como estudante, mas só pelo fato de eu ser moradora da União Europeia. Então, se você tem a possibilidade, realmente, você tem, como Renata falou, você tem família, tem como aplicar para ter um visto, para ter cidadania em certo país da União Europeia, ou países como Portugal, você começa a morar, tem vários, tipo assim, se você é aposentado, se você é estudante, tem vários processos que você consegue a cidadania e realmente você tem muito mais privilégios do que ser, digamos, que um imigrante. Você ainda vai ser um imigrante, mas é um imigrante com privilégios. Não, vai ser um imigrante, mas você vai ser cidadão de lá, entendeu? Aqui eu sou imigrante mesmo, não sou americano, não. Na verdade é chamado de não imigrante, né? Isso. Nos Estados Unidos, o status. Enfim, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre, não vocês, todos nós, né? Sobre uma das coisas que influenciam muito, que é o ritmo não ritmo, eu diria a vibe dos países, que dependendo de quem você seja, influencia muito. Porque na minha experiência nos Estados Unidos, existe sim um ritmo acelerado de trabalho. Eu acho que é muito similar com o Brasil. Mas eu tenho essa visão, e aí eu vou pedir para as meninas que estão na Europa para falar um pouco. Eu tenho essa visão que a Europa é mais relax, mais no stress, não sei. É porque, Lucas, as cidades em geral são menores em área, tem extensão, né, territorial, e isso já faz uma grande diferença. Uma coisa é você morar em São Paulo, e numa ponta a outra de São Paulo. Outra coisa é você morar aqui onde eu moro, em Milão, e de uma ponta a outra de Milão. Em números é bem menor. Em população também, Milão durante o dia tem 4 milhões de habitantes, mas residentes eu acho que são 1 milhão. 1 milhão é a população da Grande Natal. 1 milhão de habitantes. E sim, acho que o ritmo de vida... Eles dizem que Milão é muito cosmopolita. Como eu tenho os padrões, eu não acho que aqui é cosmopolita. Eu acho tranquilo, eu acho pequeno. Eu acho que você chega rápido nos lugares. Isso eu tô falando da cidade, né? Não da área metropolitana, até os subúrbios. Subúrbio, entre aspas, porque não é que não tem subúrbio, né? Enfim, as vizinhanças. Se você chega com certa facilidade, eu não vejo tanta superlotação em nada, em geral. Isso porque a cidade é menor, a população é menor. E mesmo que seja uma cidade central e importante na Europa, os números são menores e isso influencia na sua experiência. Milão, 4 milhões durante o dia e 1 milhão residente. De fato, entendeu? O povo que fica aqui durante a noite. Entendi. Pode ser que eu esteja desatualizada, mas eu acho que é isso, são 4 milhões. Mas é mais adensado, também tem isso, por isso que a cidade é menor, os espaços são menores. Mas sim, eu acho muito tranquilo. Eu sempre imagino que quem morava em São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, no Brasil, veio pra cá, acha que, nossa, tranquilo. Eu que morava em Natal, acho, mas Natal também é tranquilo, né?
Aqui em Budapeste, eu estava conferindo agora, nós temos 1.700.000. Eu fui conferir e eu vi que aqui a área urbana de Milão é a quinta maior da União Europeia e tem 4.300.000 habitantes. E Milão em si, a província, tem 1.400.000. Ou seja, se a quinta maior tem isso, né? E eu vi que tem um tópico aqui falando de possibilidade de permanência no Canadá e Estados Unidos. Eu sei que não... Como é que se diz que cidadania? Se vocês tiverem algo para falar, os meninos. Possibilidade de permanência nos Estados Unidos, eu acho complicado. É um processo. Existem permanência legal, possibilidades. Né? Permanência legal é complicado. Legal. Legalmente. Só que legal. Mas, em relação... Se você quiser ir para estudar, o seu visto é visto de estudante, que é o F1 ou o J1. E tem o limite do seu estudo. Se você for estudar por 2 anos, você tem essa possibilidade de ficar legalmente nos Estados Unidos por 2 anos e 1 ano que chama OPT, que é Optional Practice Training, coisa assim, que depois de você se formar, eles dão... Você tem o direito de ficar 1 ano trabalhando lá. E é aí que é o que o pessoal procura emprego e vai tentar o visto de trabalho, que também é outro processo bem complicado. Primeiro você tem que ser contratado, depois você tem que passar por uma espécie de loteria, porque o número de inscritos sempre é maior ao número de vagas, e depois dessa loteria que você vai ter o seu visto analisado. Aí, se você conseguir esse visto de H1B, que é o de trabalho, você pode ficar, enquanto você for empregado, você pode ficar nos Estados Unidos. Mas se você perder esse quando emprego, você completa... Aí você vai... Aí você tem um tempo para você procurar outro. E se você ficar lá por uns 7 anos, eu acho, legalmente, trabalhando normal, aí você pode dar entrada ao seu green card. E aí também tem gente que se casa com um americano ou alguém que já tem a cidadania. É outra possibilidade também. Só que, por favor, não faça isso só para morar casar para conseguir fora, a cidadania? Né? Jeitinhos brasileiros, acho que ele tá falando em geral. E eu acho, não sei, tem gente que faz um negócio disso, né? E eu não quero nem entrar nisso, nem pesquisei, mas tem gente que se apaixona facilmente por um americano ou por um americano, porque tem a possibilidade de morar. Tem até um reality show sobre isso, não que sei. é pra casar os gringos, os americanos com Where is my flowers? Não tem esse reality show. Tem uma brasileira, mas né? eu não sei se é sobre sim. isso, mas ele era americano. Não, é só ela. O reality show é ela e o cara. Where muito engraçado. my flowers? Where is my flowers? Ela fez ele pagar por uma lipoaspiração e tudo mais. Pronto, mas eu acho que é só pra arrumar casamento. Não tem nada a ver com os Estados Unidos, não, né? É só de arrumar casamento. Enfim... Isto não é recomendação de série, né? É uma recomendação muito boa de série. Quem quiser assistir, galera. Eu fiquei na dúvida se isso era uma recomendação ou não. Aqui no Canadá é bem mais fácil de conseguir o green card daqui, que seria a residência permanente. Tem gente que consegue do Brasil mesmo. Porque como é um sistema de pontos... Aí, se você tiver os pontos suficientes, você consegue, mesmo que você estiver no Brasil. Só que você conseguir estando no Brasil é mais difícil, tipo, você precisa de mais pontos. Mas então você já chega direto de green card no Canadá. A gente tem que fazer um episódio só sobre isso. Tem gente que sim. Eu conheço gente que fez isso. Pô, tem que fazer um episódio sobre isso. Esse tema é muito maravilhoso, viu? Nicolas poderia disponibilizar essa tabela que eu já ouvi falar, desses pontos. Mas nossos ouvintes. Tem na internet, eu mando o link. É só se você procurar, tipo, calculadora de pontos, chama Express Entry. Isso aí eu o nome já vi. do programa do Canadá, Express Entry. Aí se você botar lá, até em português mesmo deve ter, calculadora Express Entry. Quem quiser aí, mas acho que a gente pode de repente fazer um outro episódio mais sobre porque tem tipo doutorado, imigração. às vezes ser casado, idade, no que você trabalha, é bem um cálculo bem interessante.
Chegamos ao final da pauta, nós cobrimos vários temas, entramos por outros temas, até repetimos um pouquinho, mas eu não quero fazer as considerações finais, não, faça alguém aí. Então é isso, crianças, se você está pensando em morar fora, se você está querendo, qual país eu escolho, antes de tudo, entenda quem você é, entenda a sua essência, seus objetivos, seus valores. E a partir disso, escolha de dentro para fora. Sempre que tiverem alguma dúvida... Não, errei, peraí, corta essa parte. Leve em consideração seu estilo de vida, o que você gosta, qual o seu objetivo, seu trabalho, seu estudo, custo de vida, tudo isso leve em consideração no seu planejamento para morar fora. E se tiver qualquer dúvida, manda uma mensagem pra gente. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube. Se inscreve, curte, comenta. E é isso. Que barulho é esse, hein? Que barulho é esse? Ah, tá. Não, tudo bem. Eu achei que era em Cintia, ia terminar o negócio fazendo... Não solta mais. É um cachorro? Pode parar de gravar, então? Pronto, agora alguém dá o tchau aí oficial. Menino, tem que dar o tchau oficial, né, não? Foi esse? Ah, beleza, então.